Estamos gravando, estamos ao vivo. O Vinícius está dando problemas de conexão. Não, é só a minha câmera que vira e mexe e dá algum Ah, é a probleminha. câmera? Ah, tá. É. Tudo Então, às vezes, bem. se Então, não parar coloque, aí, eu só a gente clicar ali coloca de uma novo. foto no meio do vídeo quando a sua câmera sair. Aí eu peço pro Jordi editar e colocar só fotos de vez em quando. Tá, pode ser. Pode deixar. O Jordi é fera. Então, estamos aqui essa noite para falar sobre a vida ativa, os exercícios, como eles ajudam a gente a ter uma mais produtividade. Vinícius, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Raquel. Muito obrigado por essa oportunidade que você deu aí para nós, para mim, para eu poder falar um pouquinho da minha experiência, contar por que que eu gosto de acordar todos os dias cedo, o que me traz essa vontade de viver, essa vontade de acordar e sair correndo. É isso mesmo, a gente vai falar sobre corrida. E eu vou falar também para vocês de alguns benefícios que a corrida traz para a gente. A primeira, obviamente, saúde física. Saúde mental é o segundo item. Vou falar também de determinação, disciplina e, por último, autoconhecimento. Diante de tudo isso aí, no final ainda falarei para vocês a importância de se manter ativo para a nossa profissão, para a gente ter uma performance melhor ainda na nossa profissão. Começando então pela. Deu uma travadinha aqui no vídeo, vamos lá. Começando então pela saúde física. É óbvio, né, gente? Quando a gente está falando de corrida, vai acontecer da gente melhorar a nossa saúde física. Mas por que nós melhoramos a saúde física correndo? O que que acontece? Acontece que nós fomos formados justamente para a corrida, para o movimento. Vou citar aqui para vocês Yuval Harari, um dos historiadores mais famosos hoje em dia, com o seu livro Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e ele conta como que surgiu justamente os Homo Sapiens e como que a gente era naquela época, porque eles são nossos ancestrais. E eles eram realmente moldados para o movimento, eles tinham que caçar o dia inteiro. E você sabe, né? Tem dia que é o dia da caça e tem dia que é o dia do caçador. E o que acontecia? O dia que era do caçador, eles comiam. E aí comiam bastante mesmo, se esbanjavam, porque eles iam precisar de bastante alimento, de bastante nutrientes, principalmente gordura, para depois os outros dias, nos dias da caça, né? Que eles não iam pegar nada, iam andar o dia inteiro e iam comer depois raízes, alguma frutinha, se tivessem sorte. E nós fomos moldados para isso, para comer bastante em um determinado momento, engordar, ter essa gordura para nos dar bastante energia depois para o dia a dia, em outros momentos não comer tanto. E isso acabou mudando como que nós somos hoje em dia, porque o corpo humano não mudou tanto lá da pré-história, quando a gente está pensando aqui no Homo sapiens, mesmo quando ele surgiu, até hoje em dia. O que mudou de verdade não foi o corpo humano, o ser humano, foi a sociedade, o que nós fazemos, as nossas atividades no dia a dia. E aí, desculpa, gente, o vídeo aqui agora cessou de vez mesmo, infelizmente, me perdoem. Mas vai lá. Continuando, a gente continuou evoluindo, a gente começou a conviver em sociedade, a conviver em grandes tribos, formando essas cidades, e a nossa atividade passou de uma maneira que era sempre ativa para uma mais passiva. A gente começou a não ter tanta atividade no dia a dia, começou a ficar mais sentado, chegando agora na modernidade mesmo. A gente passa o dia inteiro trabalhando e depois chega em casa tão cansado quanto se estivesse, como o homem da caverna, por exemplo, andando por aí o dia inteiro. E aí o que que a gente vai fazer? Comer. É gostoso demais comer mesmo, a gente gosta demais. E eu também gosto, um hambúrguer ou então um chocolate, alguma coisa assim, e faz bem para nós mesmos. O problema é que em excesso, e como a gente de vez em quando tem vontade mesmo de exagerar, principalmente quando está estressado, quando está cansado, só que a gente não anda.
A gente tem essa necessidade, é natural, e eu acho que está aí uma primeira lição que a gente deveria aprender de verdade, que é a gente saber que isso, essa vontade é natural, não é contra a nossa natureza. Então a gente só precisa colocar um movimento no dia a dia, ser ativo, que daí sim vai ser mais ainda benéfico para nós, porque a gente vai estar de acordo com a nossa natureza. O que não é natural é ficar sentado o dia inteiro, é ficar parado, somente fazendo uma atividade. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, que aconteceu, por que eu posso dizer para vocês que correr ou então fazer qualquer outra atividade física realmente melhora a nossa saúde física. Porque, olha, veja bem, quando eu era adolescente, eu praticava vários esportes, fazia natação, já fiz até taekwondo, vocês acreditam? Pois é, mas eu já fiz. E teve uma vez até que o professor faltou, eu era faixa verde, segunda faixa apenas, e ele me chamou para ser o professor naquele dia, naquela semana lá que ele tinha que faltar. Tinha vários outros lá, outras faixas, mas ele me escolheu lá, sei lá, acho que foi um pouquinho disso aí também que me deu vontade de ser professor depois na carreira que eu sigo. Mas falando aí um pouquinho do taekwondo, até ganhei um troféuzinho depois no final do ano, porque ele disse que eu era o melhor aluno, tal, não sei o quê, mas foi algo bem singelo, né? Participei depois também de um campeonato, foi muito legal, e eu ganhei experiência. Aí tá bom, né? E foi legal, tudo isso é experiência para nossa vida. Mas logo em seguida eu fui para a faculdade. E aí eu fiz duas graduações de uma vez. Eu fiz a primeira, que foi tradutor, parei realmente de fazer qualquer atividade, comecei a trabalhar e aí não tinha tempo, tinha que dar aula de manhã, depois tinha que trabalhar, estudar à tarde e ir para a faculdade à noite. Então, zero. Não tinha nada para fazer, só ficava em casa, só ficava exercitando realmente o cérebro. E aí, com o passar do tempo, obviamente, o que acontece? A gente começa a engordar. Fiz a outra faculdade, casei, todo mundo fala, né? O cara casa, daí fica engordando mais ainda. Aconteceu, né? Aconteceu. Terminou a segunda faculdade, estava bem mais gordo. E aí eu fiz um teste, mas gente do céu, foi um teste difícil demais. Sabe o teste que eu fiz? Foi o teste de fezes. Não, desculpa, eu falei errado. Não, foi teste de sangue. É que deu bosta, sabe? Então, me desculpem. Aconteceu isso, né? É, bem, enfim, o resultado foi horrível mesmo. Estava totalmente fora do peso, o peso ideal para o meu tamanho. Estava com tudo, todos os níveis, colesterol, triglicérides, glicemia, estava tudo alto. Mas não é altinho, não, é alto mesmo, bastante. Estava me dando realmente uma coisa ruim. Eu já estava até falando, pensando, pô, tinha 24 anos nessa época, um moleque de 24 anos desse jeito, tá querendo morrer. E aí, um belo dia, minha esposa, lendo o jornal, encontrou uma coisinha lá, estava falando sobre uma matéria falando sobre atividade física, como correr em 30 dias e tinha uma planilha. 30 dias não, 12 semanas, me perdoem. Eu olhei e falei, ah, legal, tá bom, vamos lá, né? Daí ela pegava a bicicletinha, começava lá, primeira semana, só caminhando. E ela do meu lado. Segunda semana a gente caminhava 5 minutos, mais ou menos. Depois trotava, tentava correr uns 30 segundos. Depois, semana seguinte, a gente caminhava menos, um pouquinho menos, ia correndo um pouquinho mais. Até que no final dessas 12 semanas eu estaria correndo os 30 minutos. E aconteceu. Foi legal, consegui. E aí, magicamente, os níveis lá que eu acabei de falar para vocês, né, de saúde, de colesterol, foi tudo diminuindo. Foi demais. Eu vi que eu não ia precisar depender de um remédio para controlar colesterol ou então triglicérides. E falei, opa, isso aí que é vida, é isso aí que eu preciso fazer mesmo. Demorou, viu? Não foi fácil, não. Mesmo depois eu correndo 30 minutos por dia, eu precisei ainda mais um tempo. Foi o ano inteiro, uma dieta e com essas atividades para conseguir controlar toda a minha saúde. Logo em seguida, logo em seguida não. Durante isso, minha esposa ficou grávida e no finalzinho do verão, de janeiro ali, entrando em fevereiro, ela teve o filho
E eu comecei a acompanhar mais ela, ficar mais em casa, para deixar ela mais à vontade também, né? Em vez de ficar saindo, vai que estourasse a bolsa, alguma coisa assim. Então eu comecei já a deixar um pouquinho a corrida de lado. Meu filho nasceu, naturalmente, o que que aconteceu? A vida muda, né? Então, minha vida mudou e eu comecei a dar mais dedicação a ele mesmo, mais tempo para ficar em casa. E aí, quando ia para o trabalho, só fazia o trabalho mesmo. Então, foi uma época meio difícil. E por todo ano, eu tinha que fazer o exame de sangue para ver como é que estava. Gente do céu, era um fantasma que aparecia de vez em quando na minha cabeça e falava: Ah, você vai fazer esse exame de sangue? Você vai ver, você fica comendo essas coisas aí, você vai se lascar. E aí, treinava um pouquinho antes ali do exame de sangue, né? Umas 2 semanas antes e tal. Batia na trave, beleza, é gol, tá valendo. Tô feliz da vida, tá no limite ou tá perto do limite e tava seguindo. Depois, o Arthur cresceu um pouquinho mais, meu primeiro filho, e eu estava com mais vontade de fazer atividade física, voltei a engordar e aquele fantasma ficou lá me assombrando o tempo todo. Encontrei alguns colegas e aquela meia horinha que eu corri, eles viram lá, não, vamos correr com a gente e tal. Foi se transformando em 15, 45 minutos, em 1 hora. E aí fiquei todo feliz, né? Nossa, eu sou o melhor do mundo. Tô correndo 1 hora sem parar. Era uma velocidade baixa, né? Mas estava feliz da vida. Pensei até nessa época em participar, São Silvestre, ou então qualquer outra corrida aí, que seria bem bacana. Mas, no 7 de setembro, um dia aí de feriado, saí para correr de tarde com um colega, a gente pegou um caminho um pouquinho mais difícil, com mais subidas, mais descidas também, que a descida que é perigosa, e eu me machuquei. Ah, como foi triste. Eu não conseguia nem dobrar depois minha perna, depois que eu corri. Foi um negócio bem triste mesmo. Demorei para sarar. Não procurei médico, infelizmente. Gente, procura médico, tá? Não façam que nem eu, desculpa. Eu sou o pior exemplo possível. Mas vai lá. Continuei, continuei tentando correr, daí eu fui para musculação, até voltar a conseguir fazer o que eu fazia antes. Mas aí veio o segundo filho. O Theo nasceu. De novo, a vida mudou, né? 2 filhos em casa, a gente teve que ficar mais nos dedicando a eles. E com o passar do tempo, de novo, eu tentei dar uma equilibrada, não deu muito certo. Ele cresceu um pouquinho, depois de uns 3 meses ali, 4 meses. Aí eu falei, opa, agora eu consigo sair um pouquinho mais. E aí eu saía uma vez, umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Fazia minha atividade, fazia uma musculação, fazia algum treino um pouco mais aeróbico. E era bem gostoso, depois voltava feliz da vida para casa. Um detalhe que eu esqueci de contar. Antes do Theo nascer, ele teve um campeonato, uma corrida lá no meu clube. Foi exclusivo lá da gente mesmo, uma corrida, uma prova pedestre. E eu fiquei com medo. Falei, eu não vou nessa prova, não. Tá totalmente errado. Eu vou me machucar. Claro, né? A gente pensa, o cara vai participar de uma corrida, o cara tem que se esforçar ao máximo, dar o seu melhor naquele dia. E eu falei, eu não vou. Não, decidi ficar com o Arthur, só tinha o Arthur na época, em casa mesmo, a gente ficou brincando, era um sábado à noite. Essas corridas noturnas, normalmente depois acontece deles se divertirem, ter alguma coisa, alguma confraternização depois, e era lá no clube, né? Então ia ser um evento super legal, mas eu tive medo e eu fiquei em casa. Amarelei mesmo. Eu olhei pro Arthur e falei, vamos brincar aqui com o papai, tá tudo bem e tal. Mas a gente tava brincando lá na sala, quando a gente ouviu uns barulhos na rua. Falei, mas caramba, o que está acontecendo aqui nessa casa? O que está acontecendo nessa vida aqui, nesse bairro? E a corrida foi até mim. Era o pessoal correndo, o pessoal lá curtindo, conversando alto, outros torcendo que estavam lá na calçada. E aí é uma energia tão grande, tão imensa, que eu fiquei, nossa, puxa vida, olha o que que eu perdi. Eu tive medo de ir nisso aí. Eu poderia ter feito, sei lá, andando, mas ter participado dessa energia seria muito mais divertido do que ter ficado aqui. Não que ficar com o Arthur seria ruim, pelo contrário, mas uma experiência nova. Mas eu tive medo, perdi essa oportunidade, mas aquele negocinho ficou lá na minha cabeça.
O Theo nasceu, continuei fazendo minhas atividades ali, mais ou menos, né, com certa frequência, às vezes não fazia. E novamente apareceu um cartaz. Cheguei lá no clube da minha cidade, segunda corrida, no sábado de tarde. Falei, ah, não, agora eu não posso perder, tem que ir. E naquele verão, era um fevereiro, em janeiro o Arthur começou a participar de algumas atividades lá, futebol no clube, ele participou de um campeonatinho. Agora pensa no menino que gosta muito de futebol. Só que ele foi nesse primeiro campeonato e jogou super bem. Mal. Ele não conseguia correr atrás da bola, ele, sei lá, se sentia intimidado pelos outros, ele não fez nada. E aí eu fiquei triste, né? Falei, puxa vida, né? Preciso dar um exemplo pro meu filho, preciso falar para ele, olha, você precisa se esforçar. Mas só falar não adianta, a gente tem que mostrar. E eu para futebol sou uma negação, gente do céu. É, sabe que antigamente ia escolher o time assim, eu era o último que eles escolhiam. Eles sempre escolhem os bons, os melhores primeiro, e eu era o último. Enfim, já que eu não podia fazer isso aí, vi a oportunidade de correr, falei, aham, vou nessa. Vamos embora, vamos correr. Chegou o belo dia de tarde e já adianto que eu cometi todos os erros possíveis e imagináveis nessa corrida. Primeiro, não me aqueci. Cheguei lá, são 5 quilômetros, eu consigo correr 10, vai ser tranquilo, vai ser de boa. Só que eu cheguei e fiquei atrás de todo mundo. Fui o último a sair a largar. Demorou um pouquinho. E, sabe, toca a corneta lá, dá uma emoção, dá uma adrenalina. Vocês conhecem, né? O pessoal da a galera da adrenalina já tá manjando da adrenalina. E aí a gente fica meio cego, saiu correndo com tudo, coloquei meu celular aqui no bolso e tal, ouvindo minha musiquinha. A hora que eu fui fazer a primeira curva, o celular voou. Bati dele, ele caiu no chão, eu chutei, falei, nossa, agora quebrou o negócio, ai, ai, ai. Mas não desisti. E peguei o celular lá que estava no chão, dei para um colega meu, falei, ó, daqui a pouco você me dá aí depois. E ele sumiu, eu sumi e saí correndo. Era uma descida, e aí, pau, né? Desci com tudo. Aí comecei a contar, opa, tô vendo o primeiro lá na frente, tô vendo o segundo, tem mais um outro aqui na outra minha frente. Opa, tô em quarto. Legal. Vambora, né? Era uma corrida menor, só lá no clube. E eu pensando, não, eu tenho que ganhar, eu sou magrelo, não é que nem aquele outro lá que é um pouquinho diferente e tal, e eu tenho que ganhar de todo mundo e eu tenho que mostrar pro meu filho como que se faz. E tinha o meu colega, um grande colega meu, o Diogo, que ele estava falando, não, vamos participar lá. E eu ficava pensando, o Diogo tem minha idade, mas ele não treina. Eu treino de vez em quando, mas eu treino e tal, eu vou ganhar dele. Ele não vai conseguir, não. Saí descendo com tudo e tal. Só que a subida veio logo em seguida. E aquela descida que estava tão legal, tão empolgante, virou uma subida tão difícil. Beleza. Passada a subida, veio depois uma estrada de terra. E estava um calor, verãozão, 5 horas da tarde, o sol pelando mesmo aqui no interior, é terrível. Eu peguei uma estrada de terra que não tinha uma sombra. Aquele sangue ferveu na minha cabeça e eu fiquei pensando, mas caramba, como que alguém consegue se divertir numa prova de corrida? Porque tem um monte de gente correndo aqui, mas isso aqui não é a pior coisa do mundo. Quem que inventou essa brincadeira? E falei que nunca mais ia fazer aquilo. Não, pode parar, não quero mais fazer isso. Fui lá, posto de hidratação, peguei uma aguinha, logo em seguida veio outro. O pessoal foi colando em mim, o cara que estava em terceiro lugar, que tinha conseguido passar o outro lá, já estava perdendo sua colocação. Eu falei, terceiro tá bom, né? Mas aí começou a embolar. Um monte de gente ficou do meu lado. Eu fui desistindo, já estava ofegante, já estava doendo, doendo tudo. O pé, doendo aqui do lado da barriga, aqui na costela. Minha respiração estava ofegante demais, eu não conseguia falar. E fui indo. Falei, não, vai, pode passar, vai, deixa. Vamos ver o que vai virar. Entramos na avenida principal e eram só 5 quilômetros. Tudo isso aconteceu em 5 quilômetros, né, gente? E a gente estava chegando lá perto da última subida e mais gente começou a chegar perto. Logo em seguida eu vi um cara que guardou toda essa energia para o final, deu aquele sprint. Falei, nossa, o cara ganhou agora, vai ultrapassar até o primeiro, se duvidar, tá louco. E chegou o Diogo, meu colega.
pensando, não, do Diogo eu não perco, né? Eu pensando essas coisas assim. A hora que ele chegou do meu lado, eu falei, cara, passa, não aguento mais, cara. Eu tô até pensando em desistir, acho que eu vou terminar andando. Ele olhou pra mim, ele tinha feito taekwondo comigo também, até tinha sido no meu campeonato lá o cara que ficou me dando as orientações. Ele olhou pro meu lado e falou assim: não, nós vamos terminar juntos. Puta, aquilo lá foi um tapa na minha cara. Nós vamos terminar juntos. E eu querendo competir com o cara. E a gente foi junto até o final. A gente foi lá. Aí deu ânimo, né? Aquela subida era a última para chegar. Conseguimos até ultrapassar uns caras. E aí chegamos. Ele chegou em quinta, eu cheguei em sexta, a gente chegou juntinho, diferença de um segundo, nem isso aí, milésimos. E foi a maior lição que eu ganhei naquele dia, que eu guardo até hoje, e sempre falo dele, um grande parceirão meu. Essa foi a minha aventura na corrida. E isso melhorou demais minha saúde. Depois disso, fiquei trabalhando cada vez mais. Aí pegou mesmo a vontade de treinar de verdade. E aí eu agora, desde isso aí foi em fevereiro de 2019. Até hoje, não parei. Toda semana estou treinando, sempre intercalado certinho, com musculação. Não parei mais e fiquei com vontade mesmo de correr, de ser um atleta amador. E aí peguei essa vocação. Gente, então falar de saúde física é óbvio, né? O cara que corre, o cara que está fazendo uma atividade, ele tem essa, esse benefício que é certeiro, vai ter uma saúde melhor. E agora eu posso fazer exame de sangue tranquilo, que eu não tenho medo mais. Aquele fantasma lá, ó, foi embora. Agora preciso falar para vocês da saúde mental. Muitas vezes a gente não pensa nisso, é um pouco desassociado da saúde física. Muitas vezes a saúde mental talvez seja o que mais esteja deficiente hoje em dia. Existe até um livro chamado Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que ele descreve como que a nossa sociedade vive hoje em dia. Vai para a cama cansado, óbvio, trabalhou o dia inteiro, mas acorda poucas horas depois, cansado ainda. Porque a gente só pensa em trabalhar, a gente fica o tempo todo vidrado no trabalho, ou então com todas as atividades do dia a dia, e a gente não tem uma válvula de escape. Agora, a corrida pode proporcionar isso. É uma meditação correndo, é uma meditação em movimento. A gente está ali trabalhando e pode esquecer de tudo. A gente volta renovado. E o principal, esquece, por favor, de fone de ouvido, de música. É legal sair para caminhar, principalmente se for um lugar muito aprazível, correndo, pode ser também, e sem música, para você ouvir a sua respiração, para você ouvir toda a melodia que tem ali no ambiente, você prestar atenção nas outras coisas. E nisso você vai esquecer o seu trabalho, vai esquecer aquele chefe chato que está talvez falando lá, ó, você tem que entregar um relatório, você tem que fazer aquele relatório. E a hora que você chegar em casa, você não vai querer saber de relatório, você vai estar cansado. Se você for assistir televisão, você vai continuar cansado. Se você sai e tem essa válvula de escape, você faz essa meditação, você volta e talvez você até consiga encarar essa esse trabalho, esse chefe que está querendo aquele relatório chato do caramba. E a gente vai lá e faz. Então, o segundo benefício que eu senti na minha vida, minha performance na profissão melhorou demais. Consigo ser muito mais ativo hoje em dia, mesmo produtivo, por causa da corrida. É um alívio imediato que a gente tem. Contato com a natureza, então, nossa, gera endorfina, sem falar da própria adrenalina que tem, está envolvida. A gente volta realmente renovado para casa. Terceiro ponto, por que correr? Por que se manter ativo? Determinação e disciplina. É óbvio, né, gente? O cara sai para correr, está programado lá para correr 5 quilômetros, não vai ser depois dos primeiros 100 metros que ele vai voltar para casa. Eu faço meu aquecimento e tenho que ir até o final. A não ser que aconteça alguma coisa muito grande, mas caso contrário, a gente vai embora. A gente tem que ser determinado. Não vai ser por causa de um probleminha ali que vai nos incomodar que a gente vai voltar. E é isso mesmo que acontece. Inclusive, eu acho que vocês conhecem aí um, um cara que é sempre cotado aí para o Nobel de Literatura, o Murakami.
o autor japonês fala que tudo que ele aprendeu na sua profissão de escrita foi com a corrida. Por quê? Ele treinava para, aliás, treina, né, até hoje, para maratona. Ele faz umas 2 por ano e treina bastante. Então, ele sabe o que é determinação. E quando vai escrever um livro, é como se ele participasse de uma maratona. Ele senta lá e ele tem que fazer aquele negócio. E ele não vai desistir por causa de um probleminha que aparecer ali, por causa de uma coisinha que deu errado. Ele vai até o final. E isso faz parte de quem faz um esporte mesmo. É determinante, tá? A gente está ali com disciplina. A gente está ali com vontade mesmo de ir até o final, de ver a atividade feita. E tudo isso gera quarto benefício: autoconhecimento. E tá aí uma coisa que o Harari sempre fala também, que hoje em dia é essencial as pessoas se conhecerem, ter um autoconhecimento. Gente, você vai, depois de certo tempo treinando, conhecer o seu corpo muito bem. Você sabe o que é fraco, o que é muito forte, você sabe quando você vai precisar de água, quando você vai precisar de alimento. Eu sei que, por exemplo, quando eu estou numa fase boa, eu consigo correr 1 hora e meia e não preciso tomar nada. É claro que depois dessa 1 hora e meia, vou precisar voltar para casa, me hidratar muito bem e tal, mas eu consigo fazer isso. Então, isso é um autoconhecimento. Se eu precisar correr mais do que isso aí, eu vou precisar parar num determinado momento, por volta ali de 1 hora, para me hidratar, talvez até comer alguma coisinha, porque sei que vou precisar. Então, autoconhecimento é essencial hoje em dia. E até para a gente saber também o que é necessário. Com essa meditação, talvez você tenha aí uma vontade, você esteja pensando, não, eu preciso comprar alguma coisa que apareceu, aquela propaganda que apareceu no WhatsApp lá para mim, ou então, enquanto que eu estava mexendo no Instagram, e você fica pensando naquela propaganda porque tinha promoção, estava ótimo, mas sai para correr. Veja se depois de determinado momento você pensando ou em outras coisas, não nessa propaganda, você vai realmente achar isso aí necessário para a sua vida. Você vai ver que muitas dessas coisas somente são um anzol para pegar a gente, né? É um chamariz para a gente cair nessa armadilha. Então, um autoconhecimento, sabendo se é necessário mesmo aquele negócio para a gente, sabendo que às vezes a gente está indo pelo impulso e não por uma vontade que é essencial para a nossa vida, a gente está fazendo algumas compras. Por isso, a corrida é essencial, tanto para saúde física, saúde mental, determinação e disciplina e autoconhecimento. Gente, diante disso tudo, o que mais que vocês querem? Se vocês não forem felizes com isso, pode parar, né? Mas tem mais um detalhe. Em tudo isso, a gente pode ver que quando a gente se mantém ativo, a gente vai ser uma pessoa melhor, como eu já falei para vocês. A gente vai ser um profissional melhor. Quando a gente vai parar para fazer a interpretação, a gente tem que parar, tem que sentar mesmo. E a gente tem que se concentrar ao máximo, como se estivesse jogando xadrez. E veja que jogar xadrez é ficar fazendo cálculo o tempo todo para você tentar derrotar o seu colega ali, o seu adversário. E a interpretação é muito parecido com isso, porque você tem que ter essa concentração total. E no final do ano passado, teve um campeonato mundial e a partida durou 8 horas. Gente, imagina só você jogar durante 8 horas uma partida ininterruptas. O cara poderia, sim, sair para ir ao banheiro, ou então comer alguma coisinha, beber uma água, mas, gente, são 8 horas fazendo cálculo. É, vocês acham que isso aí é uma pessoa qualquer que poderia fazer? Por isso que xadrez é um esporte e eu estou comparando aqui a interpretação com xadrez. É claro que a gente tem os nossos momentos ali de distração, que a gente pode tomar uma água, fazer alguma outra coisa, mas a gente está o tempo todo concentrado, está ali para trabalhar mesmo com os nossos neurônios, até com o nosso corpo, porque tem que falar. Então, diante disso aí, o grande e saudoso campeão, que hoje em dia quase não está jogando mais, Gary Kasparov, falou, ele fez uma declaração. Pô, escuta, vocês acham que o xadrez clássico está morto? Muito pelo contrário. Imaginem só uma pessoa ficar 8 horas concentrada ao máximo. Se você achar que isso aí não é algo digno de nota, pode parar. Porque se você achar que o xadrez é só uma atividade
por lazer, que não tem envolvido aí depois uma atividade física que vai ser necessário para você ter condição para jogar, pode parar. Você tem que pensar que realmente o cara para conseguir ter essa performance, uma performance muito alta, ele teve que fazer um condicionamento físico para ele conseguir ficar parado lá e se concentrar e trabalhar durante todo essas 8 horas, esse tempo exagerado. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Essa necessidade de a gente ter uma atividade, de a gente se manter ativo o tempo todo, para depois, na hora que a gente for parar para interpretar, que é claro, estou falando parado só porque a gente está sentado, a gente está trabalhando, colocando todo o nosso corpo que a gente condicionou para esse trabalho, todas essas nossas forças para a interpretação. E aí a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor. Alguma dica que eu posso dar para vocês quando pegarem um evento muito longo? Claro que a gente já faz as trocas e tal, mas comecem a perceber de que momento, em que momento que vocês precisam tomar água. É claro que esses jogadores aí de xadrez, eles deixam do lado também alguma comida, comida essencial, uma barrinha de proteína, alguma fruta, oleaginosa, certo? Claro, se vocês não podem comer um desses alimentos aí, vocês não vão comer só porque eu estou falando. Consulte seu nutricionista. Mas é o que eles normalmente fazem. E eu poderia passar de dica aqui. Então, a cada hora, já tomar uma água, um suco, talvez, tá? Você comer alguma coisa para você recuperar, para você saber, opa, eu tenho que estar bem o tempo todo, não adianta comer qualquer coisinha ali, um hambúrguer no meio dessas 1 horas aí a cada hora de interpretação que não vai dar certo. Você tem que comer alguma coisa saudável para te dar justamente essa energia para você conseguir terminar o seu trabalho e terminar muito bem, para você conseguir ir do começo ao fim com bastante energia. E, enfim, para encerrar, a noite de hoje, só queria deixar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem mudar a saúde, melhorar, faça exercícios. Agora, se você quiser mudar de vida mesmo, vire um corredor. Obrigado, gente.